Muito obrigado, muito obrigado. Quando o Dr. Masaru Taniguchi afirmou que a finalidade de uma religião e a finalidade do comércio eram iguais, muitas pessoas criticaram, dizendo que religião e negócio não se misturam. Religião é religião, negócio é negócio. Até hoje, muitas pessoas têm esse tipo de conceito. Dr. Masaru Taniguchi, respondendo a este questionamento, ele afirmou: se a religião não facilitar a vida das pessoas, não tem serventia. Assim como o comércio existe para facilitar a vida das pessoas, a religião também deve facilitar a vida das pessoas. Imagina se não tiver comércio. Você ter que sair para comprar açúcar na usina de açúcar, ou comprar roupa na fábrica, né? Então, o comércio é fundamental para facilitar a vida das pessoas. O Dr. Masaru Taniguchi foi um pouco além. Ele afirmou também que a religião deve ajudar a melhorar o mundo econômico. E daí ele criou a Liga dos Empresários, que depois passou a ser a Associação da Prosperidade. Na época participaram os grandes líderes do Japão, a começar pelo seu Konosuke Matsushita, fundador da Panasonic, fundador da Sony, Honda, Ricoh, etc. Deus é mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Exatamente por isso que Deus e a ciência mental têm ligação direta. Deus é mente que permeia o universo. Para que exista uma forma, é preciso haver uma mente que crie essa forma. E não adianta só criar, é preciso manter esta forma. Deus é lei que permeia o universo. Se não tiver lei, as pessoas ficariam perdidas. Lei é alguma coisa que funciona sempre da mesma forma, vai trazer o mesmo resultado, o mesmo efeito. Por isso que é lei que permeia o universo. Ciência mental baseia nesse princípio. A forma existe enquanto o pensamento existir, a mente existir. Quando o pensamento, a mente deixar de existir, desaparecer, a forma desaparece. Bem fácil de visualizar, o nosso corpo, por exemplo, desaparece enquanto a vida, a mente que sustenta essa forma, esse corpo, não estiver mais presente. Quando eu morrer, o corpo vai desaparecer. Mas isso não acontece só com o corpo humano, com tudo. Um prédio, uma casa, deixa abandonado muito tempo. Uma casa abandonada vai se deteriorando, 10 anos, 15 anos, já está totalmente destruído, desmorona, estraga. O princípio básico da ciência mental é: a forma existe enquanto a mente existir. Tudo começa na imaginação. Quando imagino, eu penso em alguma coisa. Se eu penso usando palavra. Se eu falo azul, enxergo azul na mente. Ideia é o desenho criado pela palavra na mente. Então é como se fosse uma semente. Isso precisa ser fixado, tem que ser semeado. Por isso que tem que fazer plano de vida. Pessoas que têm planos de vida, projeto de vida, têm mais chance de realizar. Como qualquer semente, é preciso agir, ou seja, cuidar do desenvolvimento, do crescimento, até que se transforme, até que se materialize. Então, resumindo, ideia, o pensamento, é o molde, roteiro dos acontecimentos futuros. Ideia é o que vai materializar algum fato, algum acontecimento. Então, é o molde, roteiro dos acontecimentos futuros. Se entender isso, fica fácil praticar ciência mental. Eu preciso ter ideias boas. Ideia certa, resultado certo.
Ideia errada, resultado errado. A durabilidade da forma aqui depende do tempo que a ideia alojada nela continuar a sustentá-la. É o caso da casa. A casa abandonada desmorona. Enquanto tiver alguém, o espírito da casa morando, sustentando aquele formato, a casa mantém aquele formato. Ou seja, existe enquanto o pensamento existir. Então, aplicando esse princípio que dá para trabalhar a ciência mental. Exemplo, se eu tiver dívida aqui, eu preciso apagar a ideia da dívida. Se eu apagar a ideia da dívida, isto desaparece. O que as pessoas fazem é o contrário. Fica focado na dívida, preciso pagar a dívida, mas eu mantenho a forma, mantenho a dívida. Apagar a dívida não é uma coisa fácil. Então, na verdade, o que tem que fazer não é apagar, é substituir por uma outra ideia. Se você substituir por uma outra ideia, o anterior desaparece. Claro, tem que tomar cuidado, né? Que senão a ideia está lá, ela vai brotar de novo. Por isso que é orar e vigiar. O que tem que fazer é isso. É bem fácil. Não adianta mudar aquilo que está aqui. O que tem que mudar é a matriz, é o molde, o roteiro do acontecimento. Se eu mudar, isto muda. Então tem que saber trabalhar isso. As pessoas não fazem isso. Tenta só mudar isso que está aqui, e ao tentar ficar pensando em mudar, só fica pensando nessa forma. Quanto mais pensa na forma, mais ideia está fixa, o roteiro está fixo, continua existindo. Esse é o princípio da ciência mental. Vamos ver como é que se forma um ciclo da felicidade e o ciclo da prosperidade. Começa na gratidão. Quem é grato sente feliz, semeia alegria, né? Age com alegria e vai materializar felicidade. Não é à toa que reconciliar é agradecer a todas as coisas do universo. O que está na revelação divina. Ao te reconciliares, então eu me revelarei. Para revelar é preciso agradecer, ter gratidão. Se tiver gratidão, você faz o círculo virtuoso da felicidade e da prosperidade. Não esquecendo que dentre os teus irmãos os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeça a Deus, se não conseguir agradecer a teus pais, não está de acordo com a vontade de Deus. O ciclo da infelicidade ou da pobreza começa na ingratidão. A ingratidão, a pessoa sente infeliz, semeia a tristeza, a raiva, a ranzinza, materializa a infelicidade. A ideia infeliz, né, fixou que é uma pessoa infeliz, materializa infelicidade. É um ciclo contínuo. A ingratidão é a maior causa da infelicidade das pessoas. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegue agradecer aos teus pais, lembra? Né? Bem fácil de entender por que a ingratidão é a maior causa da infelicidade. Se for, por exemplo, numa fila de pessoas que estão desempregadas 2 anos, 3 anos, pergunta o nome do primeiro patrão. Você vai entender por que a pessoa é infeliz, não consegue emprego. É ingratidão. A causa é ingratidão. A gratidão é a semente da felicidade, a ingratidão é a semente da infelicidade.
A ciência mental não afirma que todos os desejos se concretizem. Diz que concretiza o desejo que está de acordo com a vontade de Deus, né? Isso é o recado do Dr. Masaru Taniguchi. Deus se manifesta como lei da vida, ou lei do amor, ou lei do espírito, leis materiais e lei mental. Já vimos isso no vídeo anterior. Acima da mente, acima da lei mental, acima da ciência mental, existe uma lei de profundidade maior, que é a lei da vida, a lei do amor ou lei do espírito. A ciência mental só está de acordo com a lei maior, senão dá problema. Não adianta querer usar a mente para trazer vantagem para si. Isso tem que estar de acordo com a vontade maior. Então vamos ver por que religião, né, que é Deus, e negócio, ciência mental. Qual é a relação entre religião e negócio, e Deus e ciência mental? Esse mundo é o mundo da manifestação da mente, projeção da mente, por isso que tem as leis mentais. Mas para manifestar o quê? Para manifestar a sua vontade, manifestar as ideias de Deus nesse mundo. Por isso que seja feita a sua vontade na terra como no céu. E também é um mundo da vivificação mútua, onde um supre o outro, onde um vivifica o outro. Dr. Masaru Taniguchi. Por mais intensa que seja a nossa fé, por mais que intensifiquemos as nossas ondas mentais, não devemos manifestar no mundo fenomênico aquilo que não existe no mundo da realidade. Aquilo que não existe. Por mais que intensifique a fé, por mais que intensifique a força mental, não devemos, note, não devemos. Nós podemos, tá? Mas as consequências são bem graves. Depois, no outro vídeo, nós vamos desenvolver especificamente sobre essas questões. Mas guarde essa frase. Por mais intensa que seja a nossa fé, por mais que intensifiquemos nossas ondas mentais, não devemos manifestar no mundo fenomênico aquilo que não existe no mundo da realidade. Esse é um ponto de discórdia, a discordância entre meus alunos e eu, né, principalmente alunos jovens, que acham que com o poder da mente pode fazer as coisas acontecer, pode fazer chover aqui. Pode fazer chover, mas as consequências depois são catastróficas. Não adianta criar uma startup e ter êxito momentâneo. Negócio tem que ser duradouro, negócio tem que ter um objetivo, não é ganhar dinheiro fácil, não é para isso. Para isso tem vários meios, não precisa nem abrir uma startup. Tá? Os nossos políticos sabem vários caminhos para isso. Aqui, parafraseando o Einstein, Einstein afirmou, né, comentou uma vez, ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega. Então, parafraseando o Einstein, a ciência mental sem Deus é incompleta. A religião sem ciência mental é sem utilidade. Não tem serventia. Para fazer missa, para fazer cerimônia fúnebre, sei lá. Isso não é a verdadeira finalidade de uma religião. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.